Olá, vamos para mais um vídeo para falar sobre um pouco de dinheiro, a relação com o dinheiro, sobre como ficar rico, como evitar erros nessa trajetória de educação financeira, da inteligência financeira. Bom, é um vídeo curto, tá, para que a gente entenda um pouco mais sobre isso e não falando especificamente de finanças, de investimentos, tá, que é outra parte super importante, mas nessa questão comportamental. Aliás, eu estava repassando um livro que é esse aqui, que tem a ver com um pouco da conversa de hoje. Ou seja, Terapia da Riqueza, 8 padrões de comportamento para criar prosperidade, da Deborah Price. Bom, aqui tem um tratado sobre como é que nós nos relacionamos com o dinheiro. Tá? E misturando isso com mais outros temas, tá? Tem outro aqui super importante que certamente você já leu esse livro, que é uma bíblia realmente da educação financeira, da inteligência financeira para os tempos modernos. Bom, então, o que os ricos ensinam aos seus filhos sobre o dinheiro? Começa por aí, tá? Esse livro deve ter uns 20 anos, mas ele continua super atual, tá? E a gente vai falar então sobre isso que eu comentei, a relação com o dinheiro, o que é renda passiva, quais os erros a serem evitados, por que os ricos ficam mais ricos, né? E qual é o maior erro que existe, então, nessa caminhada, né? E, por fim, o que é riqueza para você, tá? Muito bem, mas antes disso, eu te convido para você se inscrever no canal se você não é inscrito ainda, tá? Isso eu sempre faço no início, é super importante. Dá o seu like, comente, compartilhe, tá? Então, te convido para você se inscrever no canal, conhecer mais, me seguir lá no Instagram e também aproveita e conheça também os meus programas de mentoria e também o curso de Finanças Pessoais 2.0 para quem está começando, quem vai começar do zero, ensinando então a como desbloquear aquelas barreiras que impedem de construir aquilo que eu chamo do eu futuro, financeiramente falando, tá? Bom, então, vamos lá. Por que os ricos ficam mais ricos, hein? Basicamente porque eles criam, então, ativos. O que são ativos? É você investir o seu dinheiro, do seu dinheiro que você tem. E aqui uma observação. Bom, isso que eu estou falando aqui, na verdade, tem a ver para qualquer pessoa, independente da idade que você tenha, independente do conhecimento que você tem, porque conhecimento você adquire, tá? Está disponível para você, é só procurar, né? Da idade, você tem. Tá? Você pode pensar que já chegou aos 40, 50 e que não tem, você está fazendo aí, está dizendo uma inverdade ou uma mentira para você mesmo. Então você tem esse tempo para frente se você olhar assim. E também, quanto ao dinheiro, você também tem o dinheiro para começar, tenho certeza. Se você tem dúvida, veja o último vídeo que eu fiz, que é o Pagar-se Primeiro, e que prova isso. Bom, então, o que é renda passiva? Renda passiva é aquela renda que vai ser gerada dos ativos que você vai construir. O investimento que você faça em ativos, ele vai gerar juros para você. Então, isso é renda passiva. Quanto mais você investe, mais renda passiva você vai estar, então, construindo. Investe e reinveste num período, tá? Bom, isso vai formar, então, as suas reservas. Um exemplo bem bobo aqui, só para não ficar muito teórico. Com 500 mil reais, você vai ter, então, uma taxa de 8%, 40 mil reais por ano. 40 mil reais por ano é o valor que, se você dividir por 12, vai dar 3.300 por mês. Bom, esta, então, é a renda passiva que você precisaria ter para estar, digamos, no estado de riqueza dentro do padrão de vida que você escolheu. Né? Bom, isso aqui é só um exemplo. Então, isso é renda passiva. Entendido isso, você pode fazer a conta para qual é o seu padrão de vida que você tem hoje e quanto que você precisa. Bom, isso é o básico do básico para poder, então, ir à frente. É você ter como prioridade a construção de ativos para fazer, então, renda passiva, tá? Priorizando isso. Não é um evento de fazer um investimento ou buscar alternativas de ganho rápido. É um processo de longo prazo. Bom, agora um outro ponto é o seguinte: quais os erros a serem evitados para continuar e fazer, digamos, encontrar esse padrão de riqueza, né? A gente vai depois definir o que é riqueza de uma forma bem objetiva do ponto de vista financeiro, tá? Bom, quais os erros a serem evitados? Bom, primeira coisa, um imóvel residencial financiado, ele não é um ativo, ou seja, o que é um ativo? Ativo é aquilo que você investiu e você vai ter de volta
um dinheiro de retorno, ou seja, um juros, por exemplo, de um CDB, um juros do Tesouro Direto, enfim, todo o ganho que você tiver, um dividendo de ações e por aí vai. Bom, isso são, então, ativos de verdade. Bom, duas coisas aqui importantes. Então, renda passiva, e outro ponto é você, então, entrar nesses erros que eu citei agora aqui. Bom, mas o maior erro de todos esses aqui, tá, e que ainda pode ser corrigido a partir de agora, e provavelmente já está sendo, porque você está aqui interessado em estar assistindo esse vídeo, né, é você dar um tempo para entender o que é, então, o mundo financeiro. Tá? Bom, e aí agora nós vamos para um outro ponto que eu acho importante, que é o seguinte, se usar também, que é o seguinte: como é que você trata o dinheiro? Tá? Então pense nesse aspecto que não é tão objetivo, mas quando você cuida de outro, quando você busca ter um bom relacionamento, tá? Você então tem, na verdade, uma parceria duradoura, uma parceria de ganhos. Com o dinheiro é a mesma coisa. Tá? Bom, se faz sentido para você, então comente aí. Se não faz sentido, comente também, tá? Bom, o que é riqueza para você, tá? Se quiser, pode escrever aí que eu vou ficar bem feliz em saber. Bom, vamos definir então isto, porque de modo geral, quando se faz essa pergunta, se mistura um pouco questões assim que são mais emocionais, espirituais, que são válidas, super importantes, mas aqui financeiramente falando, o que é riqueza para você? Então, de uma forma mais direta, é o seguinte: se você parar de trabalhar hoje, quanto tempo você consegue sobreviver com o dinheiro que você tem? Então, esse é o estado de riqueza. Por exemplo, se você tem uma reserva de 100 mil reais, vou pegar um número aqui mais redondo, 100 mil reais, e ele gera por mês para você uma taxa de juros de 1% ao mês, tá? Vamos também fazer um número redondo, você teria então uma renda passiva, tá, de R$1.000. Então, esse é o seu dinheiro acumulado rendendo para você R$1.000. Bom, agora imagine que você tem uma necessidade de fazer despesas ou de gastos mensais de R$2.000. Tá? Então, esses R$1.000 e esses R$2.000 é por 30 dias. Os R$1.000 que você ganha sem trabalhar, ele vai ser suficiente para cobrir meio mês, ou seja, você não atingiu ainda o estado de riqueza, que é esses seus ativos pagar para você a sua liberdade financeira. Tá? Bom, não sei se ficou claro, senão você comente aí. Ou seja, você ter uma reserva que gere renda para pagar todos os seus gastos. Isso é liberdade financeira. Se você não tem isso, você vai estar trabalhando, né, eternamente. Tá? Claro que os ricos não trabalham pelo dinheiro, trabalham pelo prazer. Ficar rico é ter uma renda, então, gerada por ativos, tá? Só reforçando o que eu falei. Tá? E a cada mês que esses ativos, então, cubram os seus gastos, os seus ganhos. Tá? Bom, se você aumentar as suas despesas, você, então, aumentando suas despesas, tendo esse conceito já entendido dos ativos serem geradores das suas necessidades, você se abastecer disso aí. Se você tiver que aumentar as suas despesas, pense em aumentar os seus ativos para que esses seus ativos aumentem a renda gerada e cubra essas despesas. Então, esse é o equilíbrio, tá? Nesse ponto, então, você chegou num ponto que não precisa de salário. Você vai viver dos seus ativos e da sua renda. Então, esse aqui é um resumo um pouco comentado de comportamentos importantes nessa jornada da riqueza. Tá bom? Bom, então, para concluir, o segredo, então, em síntese desse vídeo de hoje seria o seguinte: ser rico é construir reservas para a liberdade financeira e não precisar trabalhar mais, tá? No sentido de buscar dinheiro. Você vai trabalhar a vida toda porque isso é gratificante. Tá? Ricos compram ativos. Não importa se você tem 10 anos pela frente, 15 anos, 20 anos, isso não é tarde, lembrando sempre isso. Bom, ricos não compram passivos, tá? Eles priorizam ativos. Pense nisso. Tá? Essa é a ideia do vídeo de hoje. E se você tiver, então, isso bem claro, tá? Sua vida começa a mudar a partir de agora. Tá? Eu tenho certeza. Tá certo? Ficamos por aqui, até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade!